Nada de reforços confirmados até o momento. O Cruzeiro, na verdade, confirmou aquela informação que nem era nova, que é o contrato do Batistella sendo renovado, contrato de 5 anos, etc. e tal. Hoje pintou um nome que o Daniel Abreu, lá da Rádio Band News, disse que poderia ser o zagueiro contratado pelo Cruzeiro, que é o Lucas Fasson, mas a gente foi atrás da informação, eu de um lado apurando, o Thiago Fernandes do outro também, e uma pessoa do Cruzeiro negou que seja o Lucas Fasson. Se fosse o Lucas Fasson, seguramente essa pessoa diria, não posso falar. Ou diria sim, né? Ou diria sim, mas tirar do caminho essa figura. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que também negou e conversei com uma pessoa do staff do Atleta que também negou. Então, das duas pontas estão negando que seja o Lucas Fasson, que é zagueiro, canhoto, joga no CSKA ou Spartak Moscou? Spartak. Spartak Moscou, então, negar. Bom, então, isto posto, não temos novidade, né, Thiago? Mercado, nada. Unfortunately. Porque a temporada tá aberta, né, HG? Assim, até brinquei. Qualquer zagueiro, qualquer não, zagueiros que tenham uma faixa de 22 a 24, 25 anos, canhoto, boa estatura, que tenham alguma experiência no futebol, inegavelmente a gente vai ver, vez ou outra, esses jogadores tendo o nome ligado ao Cruzeiro, que trabalha num sigilo realmente muito grande. O Pelaipe falou no último final de semana com o Central da Toca que a expectativa era de que ainda nesta semana, né, hoje terça-feira, até o jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro pudesse, quem sabe, anunciar reforços, que o clube já estava trabalhando nisso. Ainda não aconteceu até pouco mais da metade do dia de hoje, né? Então, todo zagueiro que tiver essa característica, canhoto, porque é o perfil, né? O Cruzeiro já traçou o perfil do zagueiro que quer buscar nessa janela de meio do ano. E é um atacante também, né? Eu acho que nomes que vão surgindo aí de beirada, sim, aí sim. todo mundo tá atento, todo mundo tá na espreita de, opa, esse aí pode surgir no Cruzeiro. Pinga um que tá, opa, não tem contrato mais, tá livre no mercado. A turma já, opa, vamos lá. Ontem eu tava participando do programa do Lélio, lá no Bora Pra Resenha TV, e no chat surgiram, por exemplo, olha, o Malcolm tá aí, olha, o Anthony tá aí. Pô, mas aí são valores estratosféricos, né, que a gente tá Quem que o Cruzeiro falando? disse no final de semana que o Cruzeiro iria, acho que o Pelai, Até iria o ao final, mercado, porém, dentro da realidade. Da realidade. Da realidade do clube, e aí às vezes, né, gera duplo sentido, né? Porque a realidade do dono do Cruzeiro é uma realidade de muitos valores, né? Os cifrões do Pedrinho são altíssimos. Então, gera isso no torcedor. É claro que, gente, isso aí é coisa que surge em bate-papo, em chat, aí como o nosso aqui também, muitos torcedores ficam imaginando, o que poderia ser, quem poderia ser esse nome contratado pelo Cruzeiro. Aí surge também lá do Rio de Janeiro, o Michael pode sair da equipe do Flamengo. O Michael já foi um nome que já foi ventilado aqui pelos lados do Cruzeiro. Então aí sempre surge, né? Não, mas ele já tem 7 jogos, já jogou um número de jogos, não vai ser ele, então vamos procurar mais. Esse é o momento que normalmente eu acho que ventilava mais. A gente está tentando buscar muito por nomes que surgem lá fora. Por exemplo, o nome do zagueiro colombiano... porque o jeito do futebol do Cruzeiro mudou, né? O Brian Medina. O jeito de fazer futebol no Cruzeiro agora é profissional. Não vaza nada, Valu. É profissional, o nome Por que vazava, Valu? Só para completar. O nome do Medina, porque vai dar subsídio para ele mesmo falar. O nome do Medina, ele não surgiu aqui em Minas, nem no futebol brasileiro. Ele veio através de um jornalista de uma rádio muito grande na Colômbia, e ele pegou e citou que o Cruzeiro teria procurado o nome do Medina. E aí chegou até a gente. Mas hoje, por aqui, não chega mais, Valu. Porque a forma de fazer futebol no Cruzeiro mudou, né? O Cruzeiro tenta alinhar hoje, contratar jogadores de acordo com a necessidade de um time que está montado e funcionando e de acordo também pensando dentro daquilo que o clube queira, né? Jogadores que conseguem dar um retorno técnico para, quem sabe, também em termos de retorno financeiro em uma venda, o clube conseguir alcançar. Então, tá tudo muito bem gerenciado. Não existe... O jogador hoje não chega no Cruzeiro por ter uma boa relação, o empresário com alguém de dentro do futebol, ou então algum jogador que já tenha feito parte de um passado. Não, o Cruzeiro mudou radicalmente. E torcedor do Cruzeiro precisa de ter ciência que, além das várias mudanças dentro do campo, o principal aconteceu fora. E só por isso, o Cruzeiro conseguiu os resultados que conseguiu nos últimos 2 meses. Se vai conseguir os objetivos, aí é uma outra questão. Mas fato é que seria movimentar. Foi fundamental para o segmento do clube da maneira que tem seguido. Porque, do contrário, uma altura dessas, a gente já teria talvez 5, 6, 7 contratações, e contratações essas sem olharmos de fato a necessidade do Cruzeiro como clube e como time dentro do campo. Mas a mudança é porque hoje o elenco é competitivo. Não tinha que trocar o Gilberto pela contratação do Caio Jorge. Não tinha que trocar o Rafael Cabral pela contratação. Exato. Não, o elenco anterior deixa eu só te atualizar, o ano é 2025. Wesley. Eu tô falando de 24 para cá. Só para te dar um Cruzeiro feedback. fez essa alteração e essa mudança completa no clube
na temporada passada, em julho do ano passado. Depois que o Cruzeiro faz essa mudança completa, é óbvio que mudar a forma de agir do departamento de futebol. O Cruzeiro hoje não precisa contratar jogador para montar um time titular. O Cruzeiro precisa contratar peças pontuais que possam ser até jogadores que vão disputar a posição. Os caras que chegarem não precisam ser necessariamente titulares, porque hoje o Cruzeiro tem um elenco de verdade. Hoje o Cruzeiro tem um elenco competitivo. Acabou. Aquela fase de Luvanor, Edu, Gilberto, Wesley, Rafael Cabral, Você tá e desconectado toda essa com a minha baga, fala, mas acabou. fica à vontade. Acabou. Não, eu tô dando sequência à sua fala. Não, a minha fala não tem nada a ver com essa bobagem que você está falando. Não é bobagem. Se você que quer eu tô falar falando. bobagem por nós si só, estamos, assine nós com o estamos, seu nome, não, Thiago nada disso. Fernandes. Nós Tá? estamos alinhados. Essa bobagem você vai o falar Cruzeiro sozinho. não é mais o Cruzeiro que pensa pequeno, é o Cruzeiro que pensa grande. Só que ele mudou isso em abril do ano passado, quando o Pedro Lourenço chegou. Hoje o Cruzeiro não precisaria contratar 5, 10, 9, 20, 30 jogadores. Precisaria de 3 mesmo, porque hoje o elenco é bom. Hoje o elenco é bem montado. Nós estamos falando de um Cruzeiro que é vice-líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do primeiro colocado. Nós estamos falando de um Cruzeiro que hoje precisa de 3 peças, porque o elenco foi bem montado. A fase negativa e ruim do Cruzeiro, que era aquela fase com Luvanor, Edu, Rafael Cabral, Neres, isso acabou, gente. Isso acabou, esquece. Hoje, Valu, eu vejo assim, o torcedor tem que entender que a janela abre no dia 10, é 10, né? 10 e vai até o dia 2 de setembro. 10. Né? Então, assim, tem muito tempo para poder olhar isso. O Cruzeiro está, para mim, numa posição confortável, porque você olha a zaga do Cruzeiro com o Fabrício Bruno e com o Fidalgo, são bons zagueiros. Né? Eu não vou falar assim que para amanhã precisa chegar um zagueiro aqui para entrar e resolver. Não precisa. Mas é quando você consegue montar um conceito de equipe. Na sequência, por ter um caminho longo, você precisa. Mas aí você tem que ir assertivo. Pegar um exatamente. cara ali que você vai assim, ó, esse cara aqui não vai chegar para poder ficar. Não tem. Não tem desespero. O Atlético tem com a questão de volante. porque você não tem um volante. Você tá ali fazendo Você o quê? não tem. Você tá improvisando o volante. O Cruzeiro não tem. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo que o trabalho tá sendo Cara, feito na busca de um cara ali pra chegar e, ó, encaixar. Não, em nenhuma das posições. O Cruzeiro não está falando de um jogador de zagueiro e um extremo. É extrema necessidade? Eu não vejo como extrema O necessidade. extremo, eu entendo que extrema mudaria. necessidade. Não, vamos lá. Um jogador de ponta hoje, que o Cruzeiro consegue trazer, para ter capacidade, eu acho que eleva a capacidade competitiva do Nós Cruzeiro. estamos dizendo o seguinte, Porque de facilita ter porque- extrema necessidade. O Atlético tem extrema necessidade, não tem? De ter um primeiro volante? Eu acho que Extrema o Cruzeiro necessidade. extrema necessidade tem um zagueiro. extrema necessidade. Não, o volante é extrema Não, eu tô necessidade. entendendo. Zagueiro, São circunstâncias não. diferentes. Sim. O ponto elevaria. Isso, não. O volante é a necessidade gritando. Esse berrando. então, é extrema necessidade. É. O Cruzeiro ele não tem extrema necessidade. Não tem. Não tem. E outra coisa, quando você tem um elenco como o Cruzeiro tem hoje, mas acima de tudo, esse elenco, com a montagem do time e os resultados de campo acontecendo, é mais fácil, é o menos difícil você ir ao mercado, porque você vai ter que pensar, né? Então você pensa, ao invés de precisar trazer 5, 6 jogadores, você vai pensar 1, 2 no máximo, encaixa nesse time gostosinho, mas aí tem que ser jogador também, né? De qualidade, né? Depois do Pode Cruzeiro e trazer só Muxuque pra compor o Runa, elenco. você pensa que o Cruzeiro tem que trazer quantos reforços? 9 de abril. O Cruzeiro é derrotado pro Muxuque Runa. Falando ainda na linha do que você está dizendo, depois de um jogo daquele, você pensa, cara, tem que chegar pelo menos uns 5, 6. É isso. Nós falamos disso, inclusive, aqui na oportunidade. E aí a coisa, o trabalho Só que ele vai... fez com o próprio elenco. Exato. Ele fez as mudanças com o Mas próprio é elenco. isso que eu lembro que o Valu falou aqui, nós temos esse... o Valu lembrou bem ali. Não O Valu fala falou isso dos alto, 5, que não né? tem Você falou gente que não dos vai cinco. concordar, hein? Dos 5. Agora, Não, mas essa você é a acha que questão. tinha que ser 5? Cara, o treinador... Calma só, eu apontei pra ele, pô. Perdão, Não, é que o treinador, por isso que ele estava cobrando aqui, Do ídolo. por exemplo, do Cuca no Atlético. Né? então. Do treinador recuperar, do treinador bancar, porque, por exemplo, a história do próprio Patrick no Atlético serve como exemplo. Não jogava, não era nem escalado. Daqui a pouco entrou e jogou bem, encaixou, falou, opa, descobrimos um jogador que estava aqui que a gente não sabia. Olha Né? só. Então é o seguinte, é a questão do técnico. Então, méritos para o Léo Jardim. Só que antes do Léo Jardim recuperar jogador e encaixar o time, quem estava lá dentro vendo o dia a dia falava que era questão de tempo. Você sabe que eu não estou mentindo. Sim. Falava, gente, é questão de tempo para encaixe, porque o trabalho do cara é diferente. Aí você começava, eu estive na toca e conversei com um jogador lá, aliás, 2, mas um deles me disse, cara, é diferente de tudo que já passou por aqui. É muito acima da média mesmo. E aí o resultado tá. Agora, como o Cruzeiro vai voltar de agora para frente, eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém imaginou que o Fluminense fosse fazer o Mundial. Ninguém sabe como é que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético vai voltar agora depois da parada. Porque essas viradas, elas mudam o patamar, elas mudam. A gente não sabe o que foi feito. Tá? Mas a gente tem uma noção, mais ou menos, que não é um momento desesperador, por exemplo. Não, o Cruzeiro não é, Não óbvio, é. não, Pro não é. Atlético também não. Não, o Atlético Cruzeiro também tem não. 4 pontos atrás do. Cara, a gente enaltece aqui o papel do Flamengo e do Cruzeiro, que tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Eu preciso. Na aldeia não dá pra você desvincular as duas coisas. Eu preciso falar que o Atlético, com todos os problemas, tá no bolo. Imagina o seguinte. Não, a única nós não crítica que a gente criticamos- faz ao peraí. Atlético é extra-campo. Aqui, Não tem nós nada não de criticamos que o Atlético perdeu pro Grêmio, que estava mal demais. Sim. Perdeu pro Santos, que estava mal demais. São quantos pontos aí?
6 pontos. Empatou com Vitória, são mais 2 pontos em casa. Empatou com reserva do Não Corinthians, existe, cara. mais 2 pontos. Você tem esses pontos, onde tá onde? Lá em cima também. Pois é. Mesmo Essa conta não dessa existe, detalhe. Brenão. Agora- Eu te admiro fazendo isso, mas não existe essa conta, Claro cara. que existe, Não cara. existe essa Claro conta. que Ah, existe. se Não, o que eu ganhasse tô mostrando é o dentro, seguinte, não, ô, Thiago, resultado que o Atlético, mesmo não estando Mas bem, o ele Campeonato está Brasileiro é bem, isso, gente. mesmo não tendo futebol que A ele gente queria, pega, ele tá lá a em gente- cima. Não, mas o Atlético, É isso. as minhas críticas ao Atlético, à exceção de 4 jogadores, eu comecei a ler aqui os 4 que eu acho que não têm sido úteis ao Atlético Então hoje. repete pra turma aí. Não, já falei. Os caras que eu acho que não são úteis hoje, Quem que é o são Igor eles? Rabelo, o Fausto Vera, Bernard. Acho que Vitor são Hugo, eles. Caio. Eu não acho que o Vitor Hugo e o Caio podem ainda ser úteis. Eu ainda tenho Você acha que não podem? Eu ainda acho que eles podem Ah, ser tá, úteis. tá. Porque eu tenho algum tipo de expectativa em cima dos dois. Mas as críticas que a gente faz ao Atlético, elas não são por causa da situação em campo. É pelo extracampo. A gente olha pro Cruzeiro, hoje, falando hoje, que dia que é hoje? Hoje é 8 de julho. Hoje é 7x1 Day. Bota, tá chato demais hoje. Mas, voltando, hoje, a gente tem que enaltecer o que acontece no Cruzeiro. Extracampo, tá bom. Pelaipe, Jardim, Pedro Júnior, todos eles mantendo o Cruzeiro num caminho interessante. O Cruzeiro está pacificado. O Cruzeiro, dentro das 4 linhas, bom. É a primeira vez que a gente vê isso desde julho do ano passado. Desde aquela vitória contra o Botafogo. Então a gente olha pro Cruzeiro hoje, velho, eu honestamente não tenho críticas a fazer a esse Cruzeiro. E aí no Atlético, as críticas que a gente faz, elas são inevitáveis e são por causa do extracampo. Eu não consigo fazer críticas ao Atlético por causa do futebol. Mas você não Porque vê o time nada tá- positivo, porque você começou aí falando das coisas positivas. E reclama que eu vejo muita coisa positiva. Você não vê nada positivo no Atlético. Mas eu acabei de falar que eu não consigo criticar o futebol. Não. O que Eu você não vê consigo de positivo, criticar então? Falou, O não, quê? ele falou. Eu não tenho como criticar o futebol, porque o futebol tem sido Isso bom. aí, ué. Eu tenho que elogiar Mas o você tá Cuca. acabando, então eu tô falando tenho que aqui que tá lá em enaltecer cima, o você Cuca, fica eu tenho que falando que enaltecer o Rony, o Coelho, eu tenho que enaltecer o Patrick, que é muito bom, enaltecer o Lianco, que joga pra caramba, o Everson, que é um baita goleiro. O Atlético tem muitas coisas positivas. E o Eu gosto do Natanael, o Rubens joga pra caramba. E o Hulk? Ele precisa voltar a jogar, ele voltando a jogar, a gente enaltece. Vai voltar, tá melhorando agora. Tá fazendo um trabalho. Ah, legal, fininho, tá acompanhando. fininho, sabe, meu. Aqui, meu, Pô, bota a coisa acompanha o aqui, Instagram rapaz. do homem, Meu, rapaz. o Instagram. Eu acompanho o Instagram do cara. Se tiver no Instagram, eu colocar alguma coisa negativa pra mim, me interna. Me interna. Chega no meu Instagram e fala assim, ó, esse Thiago aí não fala pura nada. Esse Thiago só fala Tem uma coisa bobagem. negativa lá, né? Esse Thiago aqui, não coloco nada negativo. Não. Pra mim, não. Pode ter pros outros. Não, Ou por uma relação que eu tenho com algum tipo de pessoa. Mas pra mim, não tem nada negativo. Se eu chegar no meu Instagram e falar assim, ô, gente, Tá de pé por quê, irmão? porque eu me estressei. E quando eu me estresso, eu levanto porque eu quero sair. O negócio é o seguinte: se eu chegar no meu Instagram, falar assim, ô galera, hoje eu vim treinar aqui, tô treinando, mas treinei fofo. Não consegui emagrecer. Você é debochado demais. Não, Não, doutor você Pedro não Vilela. defender, Ó, não, Breno. o doutor Aqui Pedro do meu Vilela. lado, Agora cuidar o de Betinho, você, cara. o doutor Pedro Vilela me mata. se eu Quando fizer foi isso. quando foi Me colocar mata. aqui, pegou e perguntou, ó, o Breno tá vindo pra cá, quer mudar de posição? Eu peguei e falei assim, não, deixa o Breno do meu lado, que eu vou guiando ele aqui, eu vou cuidando dele. seja, Aí você tem que ter alguém pra te Aí monitorar. você tem que dar uma dessa, que você tá acompanhando, que o Hulk tá mas bem, deixa eu porque falar. no Instagram ele tá bonitinho. Não é isso não. Aí é loucura. Não é isso não. Não é isso não. O Hulk jogou o jogo Ai, tô treino, doendo. ele fez gol, não fez? Ele foi bem no jogo treino. Jogo treino. Ah, então agora, cara, é muito difícil. Ó, Se ele vai hoje mal eu no não jogo participo treino, do programa. critica. Não Thiago. contem comigo, não contem comigo. Thiago. Hoje acabou. O Hulk comprou uma máscara e colocou no rosto pra ficar jovem. Ó, deixa eu te falar um negócio. Enquanto for o Gladson Paraíba, travesti